Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos ao Jade Delas. Mais um programa hoje. Estou eu aqui, Elisa Carvalho, junto com a Annelise Espanhol, com a Júlia Vick. E hoje a gente tem um convidado muito especial para falar de um assunto muito importante, acho que desde sempre, né? Mas pouco divulgado. A gente está aqui com o Ilohan Galdino Cabral. Seja muito bem-vindo. Obrigado. O Ilohan é psicólogo, especialista em intervenção em crise e prevenção do suicídio, atua na clínica e orienta programas institucionais na área de prevenção e intervenção de comportamento de alto risco suicida. Também possui formação em saúde mental, políticas públicas, gestão e controle social. Professor universitário condecorado, diplomata civil humanitário, atuando com temas ligados à saúde mental, políticas públicas e relações humanitárias. Um belo de um currículo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Respira agora. Pega fôlego e continua. Filho de João Batista Cabral e Maria das Graças Galdino Cabral também, né? Olha, acho que é importante, né, a gente... Falar de onde a gente veio. O currículo é só um processo, é uma etapa, né? Uhum. Na verdade, a gente vai muito além, né, do que está no currículo, né, na verdade. Acho que é importante. Como é que você chegou nessa área tão difícil, pelo menos para gente que está fora disso, né? Sim. Para tratar, como é que aconteceu? Então, eu acho que tudo começou a partir de uma experiência de vida, né? Uma experiência pessoal, né? Eu falo isso abertamente, tá? Sem problema algum. Eu perdi a minha mãe por suicídio, eu tinha 17 anos. Até naquele primeiro momento eu vivenciei todas as dificuldades de uma família enlutada por suicídio, mas eu aprendi a ressignificar o suicídio. Foi quando eu me encontrei dentro da suicidologia e outros profissionais disseram: olha, por que você tem uma experiência, você tem direito de fala, por que você não utiliza esse direito de fala para poder entrar num campo tão importante? E aí eu me identifiquei, me encontrei e aí eu estou até hoje. Olha que bacana. Fazendo o meu trabalho. E como que você vê, faz quantos anos que você está na área? Aproximadamente 14, 15 anos. Nossa, bastante tempo, né? Tem bastante tempo. É uma vida inteira para um adolescente. Tem essa cara de novinho, mas começou cedo estudando, então. É o Botox. Né? E o que você viu nessa década e meia para cá de diferença? A gente está falando mais, a gente está melhorando a saúde mental. Cresceu os casos ou não? Sim, na verdade, os casos de suicídio, eles sempre estiveram em alta. A diferença é que eles foram sempre negligenciados, né? O suicídio, ele é uma epidemia também, né? Como outros problemas de saúde pública. Sim. Mas, na verdade, eu vejo que hoje nós estamos começando a enxergar o comportamento autodestrutivo com um pouco mais de cuidado e responsabilidade, né? Mas isso é reflexo do tabu, né, do estigma que nós temos em relação ao comportamento suicida, né? Então eu vejo que hoje as pessoas elas estão mais abertas a ouvir com mais clareza, entendimento e responsabilidade. Não só a sociedade civil, mas entidades, inclusive as entidades religiosas, né, têm enxergado o problema de saúde mental, né? Isso é um fator extremamente importante. Porque quando se sabe, e aí tem essa questão também, né? Você só sabe quando tem algo próximo, né? Porque não pode ser divulgado. Como que funciona isso? Ele acaba fazendo com que outras pessoas que tenham esse pensamento sejam motivadas de certa forma também, né? Aí é o termo, né? Cometer suicídio. Como que a gente falaria isso, né? A gente não usa o termo cometer, né? Cometer o suicídio, que remete a uma ideia do crime, cometer o crime, né? Eu matei alguém, eu cometi um crime. A gente fala morreu por suicídio, ou a pessoa se suicidou, né? Na verdade, o que você está falando é um efeito, né? O efeito contágio, que é conhecido como o efeito Werther.
né? Não sei se vocês lembram do suicídio da Marilyn Monroe, por exemplo, que 309 jovens se suicidaram depois do suicídio dela. Nossa, não sabia disso. Sim, a gente teve outro caso também, não me recordo o ano especificamente, mas de Jonestown, né, onde outras 909 pessoas se suicidaram ao mesmo tempo depois de uma reportagem dessa seita. Nossa Senhora. Então é chamado do efeito Werther, né? O efeito Werther é o contágio influenciado pela mídia, pela má divulgação, né? Sim. E tem um outro aspecto também importante. Dentro de determinada comunidade há um suicídio, ele é mal divulgado, não é trabalhado com esse suicídio, é o que nós chamamos, né, de pós-venção. Ali dentro dessa comunidade pode ter outras pessoas que podem se sentir encorajadas, influenciadas por esse comportamento e acabam também morrendo por suicídio, né? Se sentindo encorajadas a tentar, né? Mas tem um efeito contrário, é o efeito que a gente defende, né? O efeito Papageno, né? Quando a gente divulga o comportamento, a questão de saúde mental, quando a gente fala abertamente sobre o suicídio e dá suporte necessário, a gente tem um efeito totalmente contrário. Que seria agora o que estamos fazendo no Setembro Amarelo? Boa época, né, pra gente falar disso, né? Tá na campanha. Isso. O Setembro Amarelo tem um pé lá e outro cá. Né? Porque é uma campanha extremamente importante, né? Nós não podemos desconsiderar as ações necessárias do Setembro Amarelo. O grande problema é que a gente vê hoje muitas pessoas e profissionais apenas publicando no Instagram. Se precisar, peça ajuda, mas quem está à disposição para ajudar? Eles não mostram os canais dispostos a ajudar a pessoa. Perfeito. Nós não mostramos esses canais. E aí, infelizmente, o Setembro Amarelo ele acaba perdendo o sentido e gerando gatilhos, né? Mas, sem dúvida, são ações importantes porque a gente coloca o tema, né, mais em acessão, né? Mas deveria ser trabalhado de uma forma muito mais voltada ao humano, não apenas a uma ideia de intervir, né? Enxergar mais o humano ali, eu acho que seria mais importante. Só para dizer que tem, digamos assim. Exatamente, né? E o poder público hoje, como que ele está atuando? Você acha que vê melhor ao longo dos anos, tá mais ativo, porque tem até um telefone, né, que as pessoas podem ligar de forma gratuita para um aconselhamento, para uma busca de ajuda. Isso, nós temos o CVV, na verdade ele não está ligado diretamente ao governo, né, ao Ministério da Saúde, embora hoje o CVV também é uma das agendas de debate dentro do Ministério, né? O Centro de Valorização da Vida, ele vem como um apoio, né, como um suporte necessário a quem sofre de alguma forma. Então eu não estou conseguindo encontrar um espaço para falar. Então eu posso ligar para 188 e ali conversar com pessoas que são voluntárias, que dedicam parte da sua vida para ouvir outras pessoas. Então é um movimento muito bonito, né? E vem colaborando muito, sim. E dentro desse tempo de estudo, você conseguiu identificar, tem alguma coisa que a gente possa falar, essa pessoa está com alguns pensamentos, tem uma evolução nas crises de uma pessoa que ela possa... No comportamento, isso, que a gente possa ver, não, que a gente olha em casa e fala, tem alguma coisinha aqui que não está certa e que possa identificar de alguma forma essa... Sim, na verdade, o suicídio, né, ele é um comportamento, na verdade ele é complexo, ele é multifacetado, não existe ali uma causa específica que vai gerar o comportamento ou a ideação suicida, né? Até porque nem sempre o suicídio ele está correlacionado diretamente com o transtorno mental, né? Não é só uma pessoa que tem depressão ou algum outro transtorno que pensa em suicídio, né? Nós temos outros fatores diversos, como violência, né? Porque o suicídio ele também é reflexo de outros tipos de violência, né? A própria vulnerabilidade, né? E tantas outras. Mas a gente começa a pensar a partir da funcionalidade desse sujeito, né? Quando ele começa a perder vontade, quando ele começa a se isolar, quando ele não consegue se desenvolver, né? E aí ele começa a ter frustração também. Então a gente começa a perceber esses comportamentos que fogem daquele padrão de comportamento daquela pessoa. São alguns sinais, né? E outra, não necessariamente quem chora
é quem pensa em morrer. Sim. Né? Aquele que também está sorrindo, que está feliz. Né? Hoje na internet a gente fala muito, né? Na rede social tá todo mundo muito bem Não, e até mesmo foto de alguns famosos que horas antes deles morrerem eles estavam felizes com as famílias deles ou amigos. Sim. Eles não tão tristes. Eu tenho lá atrás também uma colega de faculdade que se suicidou, né? E tinha 2 dias antes estava foto dela sorrindo com a filha, deixou uma filha pequenininha de 4 anos, então foi muito triste, assim, chocou todo mundo. E assim, quem vê de fora, tá tudo bem, ninguém, né? Mas claro, ali dentro, no caso dela em específico, ela já estava em depressão, já estava buscando ajuda, chegou um momento que para ela não deu. E qual que é a importância para você do tratamento para as pessoas como você, por exemplo, que sobreviveram a esse trauma? Isso, quem ficou, né? Sim, na verdade nunca foi muito dito sobre o cuidado à família, né, que perdeu alguém por suicídio, né? Isso é muito recente, né? Graças a uma profissional incrível que nós temos hoje, que é a Karina Fukumitsu, né? Que ela vem trazendo o debate da pós-venção. Claro, a gente tem a Associação Brasileira de Prevenção do Suicídio, a gente tem Karen Scavacini, que vem discutindo muito a questão do luto por suicídio, mas isso é algo muito atual, né? Eu lembro quando nós perdemos a nossa mãe por suicídio, a gente não recebeu suporte algum, né? Ninguém bateu na porta e dizer, olha, vocês estão precisando de ajuda. Mas é porque é um trauma totalmente diferente, né? Sim, o luto por suicídio é um luto extremamente complexo, porque não está ali ligado apenas à ideia da morte em si, mas todo um julgamento social. Uma pessoa que morre por suicídio, todo mundo em volta procura saber como que o corpo estava, né? Procura saber qual foi a culpa, qual foi o problema que ela estava passando, né? E a pessoa pode se culpar na família, né? Por que eu não vi? Por que eu não ajudei? Então você sofre também os familiares e acabam podendo desenvolver um problema de saúde mental algum também. Peso para uma pessoa que é muito próxima, do tipo, eu não sou o suficiente, desencadear alguma depressão. No entanto, um dos fatores de risco para o suicídio, a gente considera esse fator como grave, é quando dentro da família daquele sujeito que tem ideação já tentou o suicídio, ou que já teve alguém que morreu por suicídio, né? Então acaba se tornando um fator de risco ainda maior, né? Mas o problema do suicídio dentro do contexto familiar é que, como consequência de tudo isso, gera o silêncio. Então a família se silencia, né? É como se não pudesse mais falar dessa situação, né? Como também ali no contexto social, né? Por medo de julgamento, por achar que não observou, não cuidou. E é estranha essa sociedade que a gente... E vai vir as perguntas, né? O pessoal quer saber, eles ficam muito curiosos, mas quer saber, né? às vezes, numa curiosidade mais mórbida mesmo, né? Não, poxa... Claro que aquela pessoa está precisando de um colo, né? De um acolhimento. Sim. Quase que óbvio. E daí todo mundo vem, mas como? Por quê? Então existe prefere se recolher. Para você entre suicídios masculinos ou femininos? Então, em relação à questão estatística, né? As mulheres, elas tentam mais, né? E os homens, eles acabam tendo meios mais letais, né? Então, a gente sempre vai ter um número maior. Mas, assim, a gente nem considera muito isso, porque ao mesmo tempo que alguém consegue, outros estão tentando, né? Sabe qual é o grande problema quando a gente fala da forma de como nós prevenimos o comportamento suicida? A gente trabalha muito em cima de tentativas. Só que a gente tem uma sobreposição populacional que tem uma ideação. E aí a gente vai olhar dentro do nosso próprio serviço público de saúde, é um trabalho muito voltado, né, à tentativa e não trabalhando com a atenção primária, realmente trabalhando com a saúde mental da população, o cuidado, porque o suicídio ele pode sim ser prevenido e evitado.
né? Mas a gente trabalha muito em cima, né, das tentativas. Mas os homens, eles buscam meios mais letais, eles são mais radicais, né? Entendi. Uhum. E você acha que tem alguma modificação ao longo do período, desde que a gente começou a falar sobre isso? Então, desde o teu estudo, para você ter ideia, nunca tinha ouvido falar em suicidologia. Uhum. Então, para mim é um tema super novo, né? Não tinha ideia disso. Mas você acha que desde o início desses estudos, né? Começar lá com quem iniciou esse estudo, houve na formação dos novos psicólogos, dos novos terapeutas, uma conscientização institucional da educação, por exemplo? Infelizmente não. Infelizmente não, né? É um tema que ainda não está inserido dentro do contexto de sala de aula, né? Quando a gente fala na formação de novos profissionais, né? E aí fica muito critério, né, dos próprios professores em trazer esses temas, né? Como professor universitário, né, num curso de psicologia, eu sinto essa falta, né? Eu acho que são temas relevantes. E não trazer como temas necessariamente em um debate, porque no mês de setembro nós estamos discutindo o suicídio, né? Como se fosse uma coisa sazonal, né? Só de setembro e o resto do ano não existe suicídio. Pelo contrário, a gente deveria também trazer isso dentro do contexto de sala de aula, né? Então é por isso que eu sempre proponho formação, né? Vamos então formar, vamos fazer com que as pessoas elas conheçam mais o tema, se sintam mais preparadas para trabalhar. E assim, a empatia dentro da sala de aula, porque eu sou otimista, bastante otimista com a sociedade. Que bom! Mas a gente também vê uma queda, né? Não sei vocês, mas parece que eu percebo uma queda no trato. Né? Não sei se as relações estão mais frias, mais distantes, talvez. Né? Assim, um psicólogo, ele está ali tratando alguém, ele também tem seus problemas, porque ele também é um ser humano. O médico está ali, a mesma coisa. Mas quando a gente se propõe a cuidar do outro, né, fazer disso uma profissão, precisa aprender a se colocar um pouquinho de lado, né, para falar, opa, esse espaço agora, esse tempo agora é para você, não é para mim. Não teria um jeito da gente dar uma melhorada nisso de forma institucional mesmo? Talvez humanizar um pouquinho as instituições? Porque vende-se, né, uma ideia de que as relações entre uma sala de aula, né, a própria aluno, professor, instituição, aluno, seria literalmente esse comportamento mais frio, né? É uma hierarquia que você tem que respeitar, né? Então fica meio inacessível, né? Isso. Pelo contrário, né? Eu acho que deveria ser completamente diferente, né? Se o professor deveria quebrar os muros, sim, ao invés de construí-los. Exatamente. Se o professor pudesse sentar no chão junto com os alunos que ele sente. Bom, eu fujo um pouco a regra, porque eu gosto de uma bagunça. Né? Eu gosto desse contato com o aluno, eu gosto de trocar essas experiências. Quantas vezes dentro de uma sala de aula um aluno te procura no final para falar, olha, prof, hoje eu não estou dando conta. E eu falei, como que eu posso te ajudar de alguma forma? Como que eu posso fazer para que hoje você dê conta disso? Né? Eu acho que essa aproximação ela é necessária. Eu acho que vai além do papel. Eu acho que isso é humano, né? Então, antes de ser professor, psicólogo ou qualquer outra coisa... Mas você veja que isso tem muito a ver com o fato de você ter conseguido ressignificar a tua história. Sim. Né? E muitas pessoas não conseguem. E aí eu acho que as instituições, elas têm um papel importante nesse sentido, de fazer valer esses profissionais que precisam de ajuda para poderem ajudar, né? Imagina a situação, né, do profissional, né, o psicólogo, que tem um paciente que ele estava tentando ajudar
e se suicidou, né? Como também que o psicólogo encara, né? Porque atrás de todo profissional tem, né, como a gente está falando, uma pessoa, um ser humano. Que dor que ele também não vai carregar como que vai incapacidade, ser talvez. Essa distância, né, entre o profissional. Eu fiz, né, tudo que estava ao meu alcance, mas, né, infelizmente não foi suficiente. Olha, eu não aprendi isso numa sala de aula. A faculdade não me ensinou a lidar com isso. Claro que a gente tem os estágios, né, que vão te conduzir para um processo. Mas o que me ensinou isso tudo foi a vida. Né? E como que as pessoas têm recebido de você essa aula? Tem um choque assim, como eu nunca ouvi falar desse estudo, ainda é assim na universidade, não? Não. Na verdade, o estudo da suicidologia acaba não entrando dentro de uma disciplina, por exemplo, né? Mas eu tenho achado muito interessante que eu cheguei aqui em Curitiba em maio de 2022. E a primeira coisa que eu tentei, eu estou dentro de uma universidade, então eu vou de alguma forma trabalhar com o meu tema, né? O tema que eu me formei, que eu me capacitei, né? Que eu me pós-graduei. E aí eu fui aos poucos mostrando a necessidade de falar, né? E hoje eu tenho total autonomia de trabalhar com esse tema dentro da universidade, não só na universidade, isso rompeu com os muros, como a nossa colega falou, rompeu com os muros da universidade de uma forma, né? E que as pessoas hoje elas vêm me procurando cada vez mais para falar sobre o tema. Talvez é porque eu consigo falar do tema sem esse tabu. O medo de falar de suicídio, porque falar de suicídio gera suicídio. Pelo contrário, isso é mito, isso é tabu, né? A gente tem que falar de forma responsável, ética, com comprometimento, porque a partir do momento em que a gente fala sobre o suicídio de uma forma sem julgamento, exatamente, aquele que sofre, ele vai se sentir também à vontade de falar do sofrimento dele. Isso é prevenção. Sim. É a melhor, inclusive, né? Então, quando eu comecei a trazer esse tema, as pessoas elas ficaram um pouco assustadas, né? Como assim? Você vai falar de suicídio? Vou, por que não? Qual o problema da gente falar de suicídio? Ele está ali, ele precisa ser dito. Ele está presente. Da mesma forma quando a gente fala de abuso sexual, qualquer outro tipo de vulnerabilidade ou violência. Por que o suicídio a gente coloca ele sempre no lugar do terror? Vou dar um exemplo. Um filme de terror. Todo filme de terror começa com suicídio. Vocês já perceberam isso? Verdade. Não, eu não assisto. Eu não assisto mais também. Eu gosto. Mas se bem que eu gosto dos filmes de tubarão lá de 1980. Mas geralmente é uma corda, né? Daí aquela música apavorante e a daí pessoa os pezinhos. Normalmente mostra os pezinhos. Filme de terror é assim. Mas você sabe por que tem essa visão? A gente tem duas formas que no nosso dia a dia, a gente conversa sobre o suicídio. Né? Primeiro, que é o ato propriamente dito de tirar a própria vida. Esse que a gente já sabe pela Organização Mundial da Saúde. Mas tem uma outra forma que nós enxergamos o suicídio como pecaminoso, irracional, resumindo como algo mal. Um pecado, mas como se tivesse algo dentro da pessoa incitando ela a fazer aquilo e não uma vontade da pessoa. Aí tem sim essa visão religiosa. Um adendo, né, no velório da minha mãe, por exemplo, né, disseram pra mim, nossa, ela era tão boa, pena que ela vai pro inferno. Opa, como assim? Então é o que uma família acaba escutando, tá? Nossa, que cruel. Cruel. E a ignorância é como se nesse plano já não tivesse empatia com o sofrimento da pessoa e no próximo também não houvesse. Você falou da religião hoje tá acolhendo mais o tema de uma forma melhor. Eu cresci ouvindo que Judas, o pecado dele não foi trair Jesus, e sim foi o suicídio. Vem disso. Aí essa questão também. Historicamente, o suicídio, só para vocês terem noção, né? Teve um período aí, já tem uns 1000 anos por aí, que uma pessoa nobre, ela tinha autorização para se suicidar. E a pessoa que era pobre, não.
Olha. Nossa, por que essa lógica? Para você ver como há uma questão de controle social do período, né? Mas também teve um suicídio considerado por honra. Aquele suicídio que era porque eu estou numa guerra, eu estou próximo a perder ou a perder a vida. No Japão, né? Então eu me atirava contra a minha própria espada, então isso era honroso. Né? Mas no período medieval, o suicida ele era como se fosse perturbado por a gente chama de desperatio, né? Que tem a ver com a ação do demônio, né? A possessão demoníaca. E que na verdade essa visão, porque quem ditava as regras, né, do Estado era a própria igreja. Sim. Então tinha-se essa visão, e até hoje ainda nós temos muito esses mitos sobre o comportamento suicida. Na verdade, gente, o suicídio, a tentativa de suicídio, ele veicula o desejo totalmente de pedir ajuda, né? Ninguém quer morrer. Eles querem acabar e com aí vem aquela pergunta, né, também que é, não tá querendo só chamar atenção? Tem algumas situações de tentativa. Na tentativa, né? É também um pedido de ajuda, né? Ajude que eu estou indo lá, que eu estou tentando, né? Mas você acha que o paciente, assim, vamos entender ele como paciente, ele tá nessa fase de estou tentando, estou pedindo ajuda ou não? Ele já vai com foco mesmo, quer e não consegue. Isso. Nem sempre o sujeito ele consegue medir os seus comportamentos mais impulsivos, né? Todo mundo que tenta, de alguma forma, tem a intenção. Sim. Tem a intenção de acabar com a própria vida, né? Agora, é muito perigoso quando a gente cai nesse discurso de eu estou apenas chamando atenção, porque a gente deixa de enxergar isso como um caso sério, né? Como um pedido de socorro. Sim. Perfeito, né? Então a gente acaba enxergando como, porque isso na verdade é construído muito socialmente, né? A pessoa tentou várias vezes, está chamando atenção, não é nada, é frescura. Ou uma frase muito comum: quem quer se matar vai e se mata. Sim. E eu escuto forte, isso bastante. Né? É muito forte. É muito forte. Até a gente fica, né, assim, sim. Isso, mas tem outros fatores que estão inseridos aí, né? Na verdade, eu acho que seria a mudança da pergunta, né? De não tá querendo chamar atenção, né? Ou a sociedade está pedindo ajuda. Olha. De que forma que eu posso te ajudar? Olha, né? Foca em ajudar essa pessoa agora, né? E falando aqui sobre como ajudar uma pessoa que está tentando. Porque eu vi que o ideal não é você tentar conversar sobre o problema da pessoa, mas tentar, numa situação de risco, distrair ela para que ela não chegue a cometer o ato. Qual seria a melhor atitude a se tomar nesse caso? Uma pessoa que ela já chega ao ponto de querer tirar a própria vida, é como se fosse uma xícara de café transbordando. Ela já não aguenta mais as receitas, porque todo mundo tem uma receita de melhor qualidade de vida para ela, tipo, faz isso porque vai dar certo. Nada, esse problema. Olha quantas pessoas têm um problema maior do que o seu, né? Ela está cansada disso. Então, isso está transbordando. Então, é necessário que em algum momento alguém pare para escutar, sem julgamento, o porquê disso tudo, né? Então, a partir do momento em que eu paro e falo, olha, eu estou te entendendo, o que está acontecendo, como que eu posso te ajudar, eu quero mas por quê? Como eu vou te ajudar? Então, permitir que ela fale isso de uma forma aberta. Fazer uma escuta ativa. Perfeito. E essa escuta, ela vai provocando, né, essa sensibilidade. Né? E ela mesmo, né? Vai compreendendo, vai entendendo. Exatamente, escutar e não julgar, só deixar ela falar. Ela mesma vai começar a se questionar, quando a pessoa fala, ela também tá. Ela libera, ouvindo, né? Porque muitas pessoas às vezes só precisam desabafar um pouco e elas não têm com quem desabafar. Uma pessoa chega pra você e fala, nossa, por mim hoje eu queria morrer. Aí você, nossa, não faça isso porque a vida é tão bela. Tá sendo bela pra quem? Então é um julgamento seu. E assim, colocar que a vida é uma coisa linda
é um pouco de utopia também. Com certeza. A vida é difícil. Não é só linda. Bom, pelo menos tem sido uma montanha-russa, né? Eu acho que para nós... Mas até isso da montanha-russa, né? Altos e baixos. Altos e friozinho baixos. Na barriga. Mas é isso a vida, né? O coração é isso. Quando ele fizer isso aqui, acabou. Acabou. Não tem mais nada, né? Então, assim, não sei, tentar lembrar, né, que tem os baixos, mas também tem os altos. Todo dia um pouquinho, né? Sim. Com uma música, fazendo o que gosta. Eu lembrei agora que você falou isso, acho que Chico Xavier, ele falava alguma coisa, quando você estiver naquele dia triste, lembre que vai passar. E quando você estiver no dia feliz, ele também vai passar. Então haverá, né, os dias tristes. Sim. E os dias felizes. E eles passarão. É muito mais complexo que isso, né? Mas porque a pessoa... o suicídio, ele não é validado no seu sofrimento. Todo mundo quer medicar, né? Todo mundo quer tratar, isolar, vigiar, resolver e não ouvir. Sim. Essa é a grande questão, o não ouvir, né? O sofrimento. E daí a pessoa vai cada vez se fechando mais, né? E é esse se fechar mais, não sair mais, não interagir mais, que vai deixando ela mais doente, né? Ainda mais no nosso mundo atual, em que nós estamos tão acelerados que nós acabamos não olhando para o outro. Eu costumo dizer que o silêncio, ele é muito mais patológico, porque quando esse sujeito ele resolve se silenciar, a morte é velada. Ele morre todos os dias um pouquinho. E né? Ninguém fica sabendo, ninguém fala, ninguém Por isso que o suicida, ele não, em muitos casos, ele não demonstra a sua real intenção. E tem um outro aspecto também, né? Na nossa cultura, quando a pessoa está sorrindo, ela está feliz, né? E quando ela está chorando é porque ela está triste. Então a gente aprende no nosso dia a dia de que, para me demonstrar tristeza, eu preciso estar chorando. Então a gente não percebe, por vezes, que um grande humorista, pelo contrário, ele está sofrendo muito e ele sozinho. Ele está escondendo os sentimentos deles atrás de um sorriso. Isso, e ele está se silenciando. Então o silêncio, ele é um precipício. E tem bastante casos, né, de humoristas, diz que é bastante até, né, que são depressivos e estão ali na profissão, ninguém diz, né, por quê? Porque está sorrindo, porque está trazendo alegria, mas internamente ele está depressivo, está mal, mas ali é um trabalho, né. E é um alerta, né, na verdade, que a gente vem percebendo que todos nós, de alguma forma, a gente vem adoecendo muito, né. Nós estamos andando na contramão do índice de suicídio. Enquanto nós temos países que estão conseguindo, né, trazer políticas mais eficazes, nós estamos na contramão, né? Tem algum exemplo de algum país que você acha que poderia ser aplicado aqui no Brasil? Que reduziu, né? Então, na verdade, nós temos o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é o sistema mais completo e complexo do planeta. Inclusive, nós somos extremamente invejados por isso, né? Nós temos, sim, estratégias de saúde mental. Nós temos uma rede, que é a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, que faz todo um trabalho voltado para prevenção, mas não necessariamente apenas para a prevenção do suicídio, né? Mas o suicídio, ele está inserido em todos os contextos, em todos os países, né? Como se a gente estivesse frente a uma batalha, né? Só que a gente ainda não aprendeu a pegar essas experiências que têm sido positivas para auxiliar também dentro das nossas políticas públicas. Eu vou dar um exemplo. Nós temos uma lei, né, que torna compulsório a notificação do comportamento autodestrutivo e também da automutilação, que é a 13.819, que foi promulgada. Esqueci o termo. Esqueci o termo. Coloca aqui escritinho para você. Isso, eu esqueci. Em 2019. Né? E essa lei, ela torna compulsório justamente para a gente poder entender melhor os nossos dados estatísticos, porque a gente vem engatinhando muito sobre a questão da prevenção do suicídio, tá?
Mas outros países que vêm tendo uma campanha muito mais de perto, como os Estados Unidos, né? A própria suicidologia, ela tem a sua referência norte-americana. Então, fatores que acabam a gente se perdendo quando a gente fala aqui das nossas políticas de ação aqui do nosso país. Ou seja, a gente tem toda uma estrutura, mas a falta do debate, né? Falta do debate, a falta de capacitação. Nós temos uma rede de atenção primária que nem sempre conhece a própria linha de cuidado dentro da rede de atenção. Sim, falta profissionais. Tem muita burocratização nesse sistema para uma pessoa que está em crise pedindo socorro. Sim, por vezes não deveria ser burocrático, porque nós temos estruturas que é porta aberta, né, como a unidade básica de saúde, nós temos os centros de atenção psicossocial, né, que é porta aberta para receber esse público. Mas nem sempre o município ele tem isso organizado. Né? Curitiba é um exemplo de uma boa qualidade de saúde pública, né? Mas eu venho de um lugar onde a nossa saúde pública ela é de péssima qualidade, né? Então depende muito, né, de cada município, do próprio estado, né, que vai investir realmente na saúde da população. Né? É fato, a gente tem aumentado. Então, estamos numa guerra. E o que fazer? O Japão me dá a impressão de que é o país que mais se fala sobre isso, né? Isso é mito? Não, é real, né? Inclusive, o Japão ele tem alto índice de suicídio entre jovens, né? O Japão tem aquela floresta dos suicidas. Ah, o Kigahara. Nossa, né? Nem sabia disso. Que horror. Pesado. Inclusive foi palco de filme, né? Durante muito. Tem uma chamada Floresta dos Suicidas, né? Mas nós temos outros exemplos, como a Golden Gate em São Francisco, na Califórnia, né? Que durante muito tempo foi palco para o comportamento. E falando nisso, é até muito importante a gente estudar esses cenários, entender o que vem comovendo as pessoas a entender e a quererem se suicidar dentro desses espaços. Aqui em Curitiba a gente teve que você deve ter estudado, o edifício Asa. Sim, que é muito comum. Né? Eu tinha medo de entrar naquele prédio quando eu era adolescente, porque eu pensava, não vai me dar um negócio se eu entrar lá dentro, sabe? E o que leva as pessoas a pensar em determinados lugares? O tabu são normas e regras que nós construímos. O estigma são as marcas que esse suicida ele deixa, né? Então, historicamente, um suicida ele não vai ser mais lembrado pelo nome dele. Ele vai ser lembrado como fulano que se suicidou. A família de fulano que se suicidou. São as marcas deixadas. Nossa, e fica por gerações isso, né? Que terrível. Para sempre. E aí, quando a gente pensa nesses cenários, então qual a marca que eu estou deixando? Né? Claro que há vários sentidos sobre isso, né? Mas o cenário é um fato importante que ele precisa ser analisado, até por uma questão de prevenção. Se eu sei, por exemplo, que no Viaduto do Chá, em São Paulo, eu tenho alto índice de suicídio, então eu preciso produzir ações para que essas pessoas elas sejam melhor cuidadas. Né? Então, esses espaços que são públicos, eles são cenários para o comportamento suicida. Eu sei que existe uma ponte na Coreia em que é muito comum as pessoas se suicidarem de lá. E naquela ponte, no corrimão, tem várias frases escritas contra a prevenção. Sim. A favor da prevenção do suicídio. São alternativas. Por que hoje os hotéis eles têm algumas regras sobre o tamanho da abertura de uma janela, por exemplo, que não pode passar uma cabeça humana, né? Justamente por isso. Né? Porque há sim índice de suicídio em hotéis, em outros espaços, né? Então, tem um programa, né, da Organização Mundial da Saúde que se chama Live Life, né, que é Viva a Vida, que tem o objetivo de orientar os governos de como eu vou trabalhar para poder reduzir os acessos aos meios de suicídio. Então, se eu tenho fácil acesso ao pesticida, por exemplo, que em determinadas regiões é sim uma forma,
Então a gente vai mitigar esses acessos. Se é por arma de fogo, né? Então vamos reduzir o acesso à arma de fogo e por aí vai. Então são esses meios que nós vamos utilizar para poder tentar evitar esse tipo de comportamento. Existe essa saúde mental, ela pode estar ligada também à alimentação, à nutrição, a outros componentes? Sim, saúde não é só ausência de doença, né, Annelise? Sim. Saúde também. Está estudando isso. Saúde também é qualidade de vida e bem-estar. Também é ter trabalho, é ter comida na mesa. Lazer. Hobbies são muito importantes. Sim, isso tudo é saúde mental. Não necessariamente ausência de doenças. Eu vou falar até um ditado antigo que vocês vão lembrar. Mente vazia, oficina do diabo. Sim. Não é da minha época. Esse até eu conheço. Porque a Júlia nunca conhece as nossas piadas aqui. Eu não conheço nem o Galvão Bueno, quem dirá. Não. Você tá desantenada. Eu sou muito desantenada, gente. Eu vou ocupar a minha geração. Então eu consegui achar uma que todo mundo reconhece. Mas eu acho que é um pouco disso, né? Porque a pessoa, ela se recolhe, ela fica triste, né? Agora, se ela tiver aquele trabalho que ela tá feliz, se ela tiver aquele momento de lazer, suporte, se né? ela tiver, é esse trabalho que essas pessoas precisam receber, né? Que é o que a gente chama do multidisciplinar. É tanto o psiquiatra, o psicólogo, a família, o irmão, um amigo, né? Então, é englobar, é trazer essa pessoa de volta pro meio qual? Meio social, né? A gente vê essa questão nos idosos, porque quando eles se aposentam, eles ficam longe da família, eles deixam de ter hobbies e lazer, eles vão entrando numa depressão, justamente pela falta de convívio social. Mas você sabe que nós temos alto índice de jovens de 15 a 29 anos. Pois é, isso que eu ia falar. Teve alguma mudança ou algum estudo já em relação às redes sociais? Teve um depoimento muito polêmico no Congresso americano sobre as crianças e sobre a manipulação de likes e curtidas e tal. E isso estava afetando, imensamente o emocional? O emocional, psicológico. É aquela coisa do se eu não sou ninguém nas redes sociais, eu também não sou ninguém na vida real. Isso. É alienação, né? A gente está tão alienado às redes sociais e à ideia da vida perfeita, né? A gente acaba deixando de viver a nossa própria vida, né? E isso gera consequências. É que também dificilmente alguém posta um story chorando. As pessoas postam sorrindo, comendo uma comida boa, passeando com a família. Só se for de felicidade, né? Ninguém quer postar story chorando. E quando ainda posta, é julgado. Falam que tá querendo chamar atenção. Já. Corajosa, isso é muito bom. Não. Eu sou uma pessoa que chora, que sofre, que tem dias que eu falo, mãe, me ajuda. Quero minha mãe. Quero minha mãe de volta, exatamente. Acho que todo mundo, né? É real, mas né? eu acho que lidar com isso é claro que tem muito do ambiente também, né? Você viver num ambiente tóxico é difícil. Né? Sim. Essa questão da internet também tem a questão do cyberbullying. Sim. As pessoas, quando elas estão na internet, elas esquecem que existe um outro humano por trás do perfil que elas estão tanto julgando. Lembra quando eu falei que o suicídio também é resultado, reflexos de outras violências? Né? A própria negligência em relação aos seus direitos básicos de sobrevivência também pode provocar comportamento autodestrutivo, né? Você ficou desempregado, não está conseguindo sustentar sua família, não está conseguindo arcar com as suas contas. Isso vai virando uma bola de neve. Sim, a pessoa fica, quem sou eu, né? Isso é um direito básico, né? De qualquer cidadão, trabalho, né? Escola. O que eu ia te perguntar? Que tá aqui, tá bem formuladinho e eu esqueço. Por que eu sou assim? É normal, tá tudo bem também esquecer. Tá tudo bem, né? Não, eu tenho um psicólogo para te indicar. Eu tenho esquecido palavras nos últimos dias. Eu pensei, gente, será que eu tô ficando velha? Pode ser. Nada. Falta de vitamina. Ser. Curitiba a gente põe culpa no clima. Boa, gostei. O clima tá mudando. Mas agora, lembrando eu lembrei assim da vitamina, né? Vitamina, né? Tem também uma questão da deficiência de vitaminas. Da deficiência de vitamina. Por isso que eu lembro sempre que tem que ser multidisciplinar. Eu coloco até o nutricionista, o endócrino no meio, porque
algumas deficiências de vitaminas podem deixar a pessoa mais depressiva? Não tem Sim, claro, porque o biológico ele também está gritando. O corpo, né? Tá pedindo Por isso que socorro. essa visão multidisciplinar, interdisciplinar, do cuidado à pessoa com ideação suicida é extremamente necessário. Eu dando um exemplo, uma mulher, por exemplo, que está entrando num processo de menopausa, às vezes ela apresenta lá um quadro de depressão com uma ideação suicida, mas sem entender que aquilo pode ser reflexo de uma falta hormonal. Né? Por isso que eu recebo o sujeito ali, eu vou encaminhar a outros profissionais para poder me ajudar nesse cuidado. Eu não posso pensar sozinho como se tudo fosse um fator psicológico. Não pode mandar para o psiquiatra e tacar medicação na pessoa. Isso, a gente não tem que ficar tudo medicalizar, psiquiatrizar ou ficar psicologizando tudo, né? Às vezes são questões óbvias, né? E lembrei que eu ia perguntar. Tem uma questão com pessoas viciadas em adrenalina. Eu acho isso muito doido, né? E acho isso um vício também, porque normalmente essas pessoas também se põem em risco. Esse risco é consciente ou é só um fator ali da química mesmo? É um fator da química. Uma pessoa que pensa no suicídio, ela tem total consciência de que ela quer provocar a própria morte. Entendi. Né? Então, inclusive, é o conceito que nós trabalhamos, tá? Eu tenho essa real intenção. Entendi. Né? Porque eu tinha essa questão como uma pessoa que salta de determinado lugar, pessoas estão morrendo tirando selfies para melhor foto, né? Isso para mim é negligência. Eu vou traduzir como negligência. Ótimo. Porque assim, você sabe que você está em risco ali, você deveria estar com seus equipamentos, é um acidente, óbvio, né? Mas que você foi muito negligente, né? Tá. Mas saltar de balão, né? Eu não faço nada disso. Tudo que envolva a altura eu tô fora. Eu gosto de parque. Que põe em risco. Eu gosto de parque de diversão. Eu gosto de rodar de cabeça pra baixo de vez em quando. Aqueles parques bem duvidosos que vem na cidade de vez em quando. Que parafuso, de repente você escuta o barulho caindo. Não, isso não. O suporte tá balançando assim. Eu deixo o meu medo assim agir um pouco. Então eu gosto também. Mas eu fico aqui. Opa. E agora acabou. Adulta não. Mas é uma questão importante, porque a gente traz muito isso, né? Será que uma pessoa que está lá numa BR, que é 90 km por hora, e você está a 140, será que essa pessoa não tem intenção de morrer? Não, ela está cometendo um crime, ela está violando uma lei de trânsito. Bacana, porque daí a gente consegue separar isso mesmo. O que é um crime do que é uma doença que eu acho que dá para chamar de doença ou de um período que pode ter ali no meio uma tragédia, que seria o suicídio, mais ou menos assim. Sim, porque na verdade essa pessoa, ela simplesmente não está tendo a consciência real. Como dizia minha avó também, ela não tem juízo. Está sem juízo. Mas na verdade o suicida, a gente trabalha com a regra dos 4 Ds. Vai estar junto com ele depressão, desespero, desamparo e desesperança. Né? Então todo suicida ele vai carregar junto tudo isso. Olha que interessante, né? Porque a depressão ainda é um tabu para muitas pessoas. O que é um absurdo. E entrando nessa 2025, gente, pelo amor de Deus. Ainda é um tabu, é frescura, né? Isso. Entrando nessa questão de depressão. Tudo. Qual a diferença entre depressão e tristeza? Que as pessoas costumam dizer é só uma tristeza. Eu também me sinto triste de vez em quando. O estado depressivo, né, são momentos. Você está triste porque você perdeu o seu pet. Você está triste porque você não conseguiu pagar a conta do mês, né? Saiu do trabalho, acabou um casamento. Agora, quando a gente fala do transtorno psicopatológico, aí já traz outras disfuncionalidades que estão associadas a isso.
A pessoa não consegue sair da tristeza, digamos assim, né? Ela uma tristeza ela dura mais tempo do que deveria durar, então. Que sai do corpo e aquele ânimo não... perde a vontade, os seus pensamentos eles ficam negativos, né? Não consegue enxergar a vida como próspera, pelo contrário, é ruína. Depressão é excesso de passado. Sim. Né? Ele passa a viver o excesso dos passados, né? Enquanto a ansiedade é excesso de futuro, o que eu quero lá na frente, então eu passo a viver só aquilo ali. E é tão difícil estar nesse meio, né? Porque a gente está sendo uma luta para não estar ansioso, para não estar depressivo. Então, estar no meio para estar saudável... Você já pensou que nós somos reflexo do nosso próprio passado? Com certeza, né? E que hoje você tem a possibilidade de pensar como você vai seguir no seu futuro, isso é ressignificar. Então eu pego uma dor, eu transformo ela em motivos para me poder querer fazer algo diferente, tá? Em motivo, em repertório, né? Perfeito. Porque a vida também é isso, é você experienciar. Eu acho que deve ser muito triste também você chegar na velhice e nunca ter tido uma frustração. E nunca ter tido uma tristeza e nunca ter tido, sei lá, um... Sim. Pé na Foi bunda. O que aconteceu comigo. Eu peguei, eu tenho essa situação de vida, eu acho que é o que marca a minha história, marca a minha vida, e eu não quero, em momento algum, que isso apague. Isso precisa estar presente todos os dias, né? E eu falo, não, a partir de agora, tá? Ou eu vou sofrer, ou eu vou pegar toda essa base e vou transformar em ação. Né? Virou uma luta. E virou uma luta, virou todo um movimento, né? Então a gente está aí nesse trabalho justamente para isso, para que outras pessoas se sintam também acolhidas, né? Em querer falar mais abertamente. E é um trabalho lindo, porque imagina a partir do seu trabalho quantas vidas você não mudou a partir disso. E essas vidas vão mudar outras vidas. Vira uma corrente do bem. Agora, nesse fim de semana, eu idealizei o primeiro seminário de suicidologia, né? Aqui de uma universidade. E a gente teve assim um número muito bacana de pessoas. E no finalzinho, uma senhora me procurou e ela disse: olha, eu perdi o meu filho por suicídio, você me deu uma força tremenda para me poder falar dele agora. Então eu quero falar dele abertamente, porque talvez pela minha história outras pessoas também vão ser tocadas e a gente vai evitar o suicídio. Eu falei assim, então é isso. Então vamos dar a mão, vamos nos ajudando. Eu acho que essa é a ponte, sabe? E veja que interessante, né? Porque você é mais jovem e teve essa relação, né? Teve essa tragédia com a mãe. Uma pessoa mais velha perder um filho, parece que muda o contexto, né? Você já não vem de uma cultura tão enraizada no religioso, no pecado, no crime, nessas coisas, né? Você, pelo próprio tempo que você nasceu, você está um pouquinho mais liberto. E essas pessoas mais velhas, elas ainda estão um pouquinho mais enraizadas com essa cultura religiosa, né? Do pecado, o tabu, do inferno, né? De tudo, né? Sabe, toda pessoa que perde alguém por suicídio, ela vai tentar buscar uma razão emocional para tentar entender o que aconteceu, né? Seja na igreja, seja com amigos, seja em si própria, né? É fato, isso precisa ser respeitado, né? E não há um tempo certo para que a gente se sinta pronto para falar, né? Olha, eu perdi o meu filho. E ela perdeu o filho tem mais ou menos uns 6 anos, né? E hoje ela está pronta, né? Então ela falou, olha, estou pronta para falar disso e eu quero falar disso. E eu falei assim, então, vamos comigo. Olha, que legal. É um processo muito individual. É um processo, exatamente. O luto por suicídio é um processo muito individual, né? Isso é o grande problema quando o silêncio ele permanece. Então é necessário quebrar esse silêncio, mas é necessário respeitar o movimento que essa família ou que essas pessoas vêm fazendo para poder encontrar o conforto. Porque ou ela se sente culpada ou ela vai se sentir impotente. Sim. Né? E como que a gente vai lidar com isso? E não há culpa, né? Não há. Em absolutamente nada. É uma questão que acaba virando química mesmo, né? No cérebro, do não cuidado. No entanto, o suicida, por vezes, ele deixa, né, os seus bilhetes, a sua comunicação, dizendo, olha, vocês não têm culpa.
É um sofrimento meu. E né? também tem os que deixam você, tem culpa, sim. Ah, claro. Sim. Leva é terrível. Eu vou embora, mas eu vou deixar vocês traumatizados. Mas às vezes tem, né? Tem. Porque tem pessoas que elas incitam o suicídio. Ou que não socorrem. Ou que elas menosprezam a dor do percebem outro. que estão fazendo determinada violência ali com aquela pessoa, até que ela não aguente mais. Suicide mesmo. Sim. Sim. Eu, olha, já ouvi coisas. Mas sim, eu escuto diariamente. Instagram, mensagem. Mensagens lá. As redes sociais dão muita abertura para essa destilação de ódio com o outro. Diariamente no privado, WhatsApp. Uma coisa que a pessoa não diria na sua frente, ela diz pelas redes sociais. Não dá pra gente pensar que é um pouquinho mais simples. Não, né, a pessoa tá ali xingando na rede social, porque tem um pouco disso, né? Ou tem bastante os disso, haters, né? que eles falam. Tirar, bloquear, não ouvir, entender que é alguém que não sequer tem coragem de mostrar o rosto. Porque para mim essas pessoas também estão doentes. Sim, mas eu vou sempre partir do princípio que nem tudo é sobre a gente, né? Nem tudo pode ser sobre você, né? Então eu sempre coloco, olha, não é tudo sobre você. Isso diz muito mais sobre quem está fazendo do que sobre você mesmo. É aquela questão, você está apontando um dedo, mas quantos tem apontado para você, né? Tão maluco, né? Uma pessoa parar o seu tempo, ela pode escutar uma música, ela pode tomar um sorvete, ela pode tomar um copo d'água, falar que bênção que é a gente ter uma água para beber. Vai pra rede para ofender. Para xingar outra pessoa, gente, pelo amor de Deus. Às vezes a pessoa tá procurando algo que falta nela. E ela não tem aquela coragem que o outro tem, daí ela transforma aquilo em ódio. Sim. É a mesma coisa quando você tem um caso, né? Eu enquanto psicólogo, e por vezes você não tem um selo do Inmetro, né? Eu não tenho um controle da vida de uma outra pessoa. E a gente acaba perdendo alguém por suicídio. E às vezes outras pessoas acabam culpando o profissional por aquilo ali. Nossa. Né? Então, assim, porque gera no profissional também impotência. Né? Aquela questão, né? Tem um humano ali por trás, né? Como que ele vai encarar isso também, né? Que não é só família, é o profissional também, E é algo que eu não quero perder. Eu não quero perder esses sentimentos de quando eu perder alguém, não sentir tristeza por causa disso, porque é uma pessoa. Né? Mas acontece de às vezes a gente também ser xingado, né? Olha, você foi incompetente. Então pode como se a vida de alguém estivesse nas tuas mãos e não tá, né? Isso. Não tá na mão do médico, não tá na mão do advogado, não tá. É muito fácil terceirizar, né? Uma responsabilidade. Sim. Uma vontade do outro. Se fosse assim, todo mundo ouvia, né? Mas assim, eu estou dentro da temática, eu tenho minha vivência, estudei, então às vezes parece que é mais simples, né? Porque é muito difícil, é complexo você atuar com o perfil suicida. Sim, né? Tem muita complexidade. Mas a gente precisa ter, antes de qualquer coisa, de conhecimento e técnica, é humanidade. E tem alguma diferença que você perceba de traumas de infância, por exemplo, ambientes tóxicos de infância ou ambientes tóxicos na fase adulta? Olha, eu não consigo dizer assim, olha, acontece mais devido a isso ou aquilo, porque ele é multifatorial, é multifacetado, tem muitas facetas, né? Mas quando esse sujeito ele está num processo de depressão, melancolia, tende a trazer de uma forma muito mais presente esses monstros do passado. Vem tudo, né? Os seus medos, as suas angústias, as suas negligências, os seus demônios. Então ele começa a trazer isso para o tempo todo como se fosse algo vivenciado no momento. Né? E tem alguma diferença em quem pede mais socorros, homens ou mulheres? Mulheres.
O homem, ele sempre tem, né? Eu acho essa dificuldade. Não, coisa máscula. O homem né? não é ensinado a sentir. Eu não vou procurar O homem psicólogo. é ensinado a guardar os sentimentos pra ele, porque ele tem que ser homem. 80% das pessoas que me procuram é mulher. Mulher procura ajuda. Isso eu acho tão lamentável, né? Porque o machismo, ele acaba com as mulheres, mas ele também acaba com os homens também. Sim, muito. Sim. Porque os homens... Eu costumo brincar, né? Tem gente que fala, tem um barulho, vai lá. Né? Eu falo pro meu marido, vai lá. É um bandido, vai você. Como assim, gente? Se a pessoa tá armada, o meu corpo e o dele não é prova de balas, né? Da mesma forma, não existe essa pseudo-segurança de ser. O homem tem um pouco mais de força, mas... Né? Não que todas também as sente, mulheres. né? Também é sensível, exatamente, né? Mas parece que é acostumado a essa virilidade tóxica. Sim, a mulher, ela quando tem um outro contato e ela consegue falar abertamente mais sobre a sua vida, o homem ele foi criado, não, você não compartilha nada, você sofre ali, você fica quieto, porque o homem não chora. Aquela música, porque homem não chora. Engole o choro. E não pede perdão. Onde se viu um menino desse tamanho chorando? Da onde se viu isso? Eu arreganho a boca. Meninos, homens, chorem, peçam socorro. Eu choro Libertem mesmo. os sentimentos negativos. Dentro disso que a gente trouxe agora, acho que pra fechar, né? Que é o nosso tempo já. A gente tá falando demais. A gente sempre fala demais. Mas isso é bom. A gente tem esse problema. É prevenção falar. Uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, que precisam de ajuda. Que você acha assim que transmita uma mensagem para essas pessoas que estão ouvindo agora? Coragem e gentileza. Eu acho que a mãe da Cinderela foi muito inteligente quando ela disse isso para ela, né? Tenha coragem e seja gentil. Coragem para você entender os seus limites, saber até onde você pode ir. Coragem para pedir ajuda quando você precisa. Coragem para entender que você não tem como, em muitas situações, caminhar sozinha. Gentileza não só com os outros, né, mas principalmente com nós mesmos, né? Quando a gente começa a ser gentil com o nosso sofrimento, com a nossa dor, a gente consegue se colocar no lugar do outro. Tá? Perfeito, exatamente. Acho que e a humanidade, né, gente? Não vamos deixar de ser humanos conosco mesmo, né? Porque às vezes a gente acaba sendo humano com os outros e esquece da gente, né? E então, tá tudo bem não estar bem em algum momento. Exatamente. Então vamos fechar. Antes de encerrar, a gente poderia talvez falar sobre os canais disponíveis para as pessoas que precisem de ajuda. Acho que é muito importante. Sim. O CVV, né, 188, eu acho que é muito importante para qualquer pessoa que se sente angustiado, quer tirar dúvidas, quer conversar com alguém, 188. Né? Nós também temos a própria rede de atenção psicossocial, né, que são os centros de atenção psicossocial, a unidade básica de saúde da comunidade, do bairro, que é importante, a porta aberta, nas bate universidades. lá. Nas universidades, nós temos as clínicas, escolas. Preço social. Né, com preço social. Né, o próprio psicólogo, psiquiatra, um amigo também, né? E quando você não sabe chegar em nenhum desses dispositivos, né, bate na porta de alguém. Sempre vai ter alguém ali disposto a tentar te ajudar de alguma forma. Eu vou dividir uma coisa que eu tenho para minha vida. Quando eu tô com um problema, todo mundo tem que estar com um problema também. Que você descentraliza. Porque assim, cada um de nós é um pontinho no mundo. E esse mundo são muitos pontinhos. Sim. Então, quando você está com problema, todo mundo está com problema. E isso fica tão mais leve para todo mundo quando a gente consegue... Dividir. Quando a gente compartilha, divide. Isso mesmo, Sim. Um peso. Então, assim, se você está em casa, tá sentindo que está com pensamentos aí que não estão muito bacanas, né? Procure ajuda, gente. Procure ajuda. Você não está sozinho. Se não conseguir ajuda, mande uma mensagem para alguém no Instagram que você goste, mas sem esperar que essa pessoa responda. Só fale, só desabafe.
E se você não tiver ninguém, anote. Pegue um caderninho, anote tudo que você tá sentindo, leia depois. Arrume vá para um lugar tranquilo, grite, queime o papel, jogue fora. O importante é você externalizar o que você está sentindo. Mas procure profissionais, gente. Sim, é importante. É muito importante. Pode indicar livro também? Leituras, eu acho que livro é complicado a gente indicar sem ter lido, né? Eu li tem livros focados a percas. Sim. Que também ajudam, assim, para quem perdeu alguém, né? Tem histórias dos sobreviventes do suicídio, né? Nós temos livros que de alguma forma acabam ajudando. Trazendo, né? Um pouco de conforto, né? Exatamente. Então é isso, minha gente. Lohan, obrigada demais que agradeço pela tua visita. A gente vai te chamar de novo. Eu venho. Com Se certeza. vocês tiverem perguntas em casa, gente, mandem por favor, mandem pra gente. A gente manda pro Lohan, ele responde, a gente dá um jeito aqui de Ninguém vai fazer ficar do sem seu resposta. problema um pouquinho menor do jeito que a gente conseguir, né? Sim. Deixar ele um pouquinho menor. Então, de novo não, que eu acho que eu nem pedi no início, vou pedir para que vocês se inscrevam, comentem, compartilhem. Jade Delas agradece. Nos sigam nas redes sociais. Nos sigam nas redes sociais. E até o próximo episódio. Um beijo. Beijo. Um beijo e um queijo. Um abraço.